O frio chegou. É hora de tirar os casacos do guarda-roupa e prestar ainda mais atenção na saúde. Pois nesta época, agentes causadores de doenças encontram um melhor cenário para se disseminarem. Calor durante a tarde, pela manhã e ao anoitecer, vento forte e frio. É assim o outono. O tempo vira de repente, as temperaturas chegam a oscilar 10 graus em um dia. E é o nosso sistema respiratório que sofre as consequências. Nesse contexto, cuidar da imunidade é muito importante. O mecanismo de defesa do corpo pode ser potencializado ou prejudicado, dependendo de como nos alimentamos. E aqui já fica um spoiler. Aqueles produtos ultraprocessados como sorvetes, refrigerantes, biscoitos, como era de se esperar, atrapalham no bem-estar do organismo. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo atribui ao consumo de alimentos que passam por muitos processos industriais a causa de 57 mil mortes em um ano no Brasil. Certo, os vilões já sabemos, mas quais são os alimentos que ajudam no sistema imunológico? Quem responde essa e outras perguntas é a professora do curso de nutrição da Universidade Fevale, Cláudia de Nicole Winter, convidada desta vez do Direto ao Ponto. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Cláudia, muito obrigado por aceitar participar aqui do Direto ao Ponto. E eu começo a nossa conversa te pedindo para explicar o que é a imunidade, que acredito que seja um termo bastante conhecido, mas nem sempre entendido de forma correta pelas pessoas. Sim. Bom, a imunidade, ela faz parte do nosso sistema, né, orgânico, e ela pode ocorrer em diversos órgãos e células do nosso corpo, né? E ela tem o objetivo de ser a nossa defesa contra os inimigos, né? Dos micro-organismos externos, bactérias, fungos, vírus, enfim, que vão, de certa forma, atacar o nosso organismo, e nós precisamos ter esse mecanismo de defesa. Se nós não tivermos esse mecanismo de defesa, o nosso corpo vai ficar exposto a esses micro-organismos e vão invadir o nosso corpo, né? E causar danos de formas diferentes. Então, cada um vai ter, digamos assim, o seu sistema imunológico de uma forma mais protegida, né? E a alimentação, ela vai ter um fator crucial, porque dependendo dos alimentos que a gente for ingerir, eles vão causar esse efeito anti-inflamatório, antioxidante, para proteger essa célula contra esses agentes agressores do nosso organismo. Sim, e nesse contexto, que alimentos que são bons para a imunidade? Bom, acho que antes da gente falar assim, só em alimento, a gente tem que entender que o nosso corpo ele tem algumas barreiras, né? E que essas barreiras, elas têm células que vão fazer esse trabalho imunológico. E uma das coisas que a gente desconhece muito é a questão do nosso intestino, né? Muitas vezes a relação intestino-pele, aonde que lá dentro do nosso intestino funciona em torno de 80% da nossa imunidade, né? Existem lá dentro células que vão fazer esse trabalho de proteção contra esses inimigos, porque afinal de contas todos os alimentos que a gente ingere vão passar, né, pelo nosso trato digestório e vão passar por esse nosso intestino. E aí vem a grande chave da questão que a gente fala, né, hoje em dia, que é a nossa barreira intestinal. Como que ela está para criar esse mecanismo de defesa, né? Ela é uma barreira eficiente, como a barreira da nossa pele, né? Que tem também células imunológicas que vão fazer essa defesa, né? Contra agentes externos. E o nosso intestino, ele tem essa capacidade de barreira, porém, como nós temos uma alimentação, em algumas situações, né? Como a gente vê hoje em dia, rica em alimentos industrializados, alimentos processados, ultraprocessados, o consumo de bebida alcoólica, o uso do cigarro,
sem contar, né, com o estilo de vida, muitas vezes, uma pessoa sedentária, que também, de certa forma, vai promover esse ambiente. Isso vai nos causar justamente essa lesão nessa barreira intestinal, que é uma forma de penetração de bactérias que estão lá dentro do meu organismo. A gente não pode desconhecer que no nosso organismo nós temos assim em torno de 10% de células e 90% de bactérias. Então, lá no nosso intestino é um ambiente extremamente colonizado por bactérias boas e bactérias ruins. E esse ambiente ele tem que funcionar assim, equilíbrio, as boas e as ruins. Então, não só as bactérias boas devem permanecer, como não só as ruins. Porém, num ambiente onde há uma maior permeabilidade, justamente vai acontecer isso, né? De bactérias, elas penetrarem por aquele ambiente que não deveria, o nosso sistema imunológico não conseguir fazer essa barreira mais, e aí, rapidamente, há uma perfusão, né? Pelo sistema circulatório, porque o intestino é um órgão extremamente vascularizado, e essa perfusão de bactérias que vão entrar no nosso organismo de uma forma mais rápida. Então, por que a gente diz muitas vezes que um paciente ele está mais inflamado ou que um alimento é anti-inflamatório ou inflamatório? Na verdade, a inflamação é um processo fisiológico, então não é o alimento que é inflamatório, mas a lesão que ele pode causar, né, vai permitir uma maior permeabilidade dessas bactérias que vão, de certa forma, entrar no meu organismo e propiciar e piorar esse quadro inflamatório. Então, existem, sim, alimentos que vão fazer que auxiliam nessa proteção. Uma das fontes são alimentos antioxidantes, né? Que justamente criam esse mecanismo de proteção, de oxidação celular, né? E aí vão fazer com que a barreira vá ficar mais protegida, menos permeável, né? Uma alimentação, então, que tenha mais alimentos processados, ultraprocessados, e como aquilo que eu falei, vão promover, auxiliar num processo inflamatório. Os ultraprocessados são alimentos que passaram por maior processamento industrial e, na maioria das vezes, tem muita gordura, açúcar e conservantes, por exemplo. É o caso dos salgadinhos, biscoitos recheados e macarrão instantâneo. Práticos para quem tem uma vida corrida, mas muito perigosos para a saúde. Enquanto que as vitaminas antioxidantes vão promover um processo diferente. Então, nós temos lá a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que vão auxiliar nesse processo de proteção, né? Bem como alguns minerais, como o zinco, que vai fazer o selênio, magnésio, que vão auxiliar nessa proteção da célula, proteger a nossa célula. Então, dentro, assim, da gente, por exemplo, alimentos ricos em vitamina A, né? Gema de ovo, a gente tem carne, tem leite, alimentos que a gente consome no dia a dia, né? São vegetais mais escuros, né? Ou frutas com a cor mais acentuada, alaranjada, né? Vão promover essa proteção por serem fontes de vitamina A. A gente tem alimentos fontes de vitamina D, o próprio sol, né? É uma fonte de vitamina D. Mas também tem minerais como o magnésio, que ele vai auxiliar, né, nessa proteção da oxidação celular, e também ele tem uma ação muito legal, porque ele facilita a distribuição do cálcio, né, no nosso organismo. Então, ou seja, além de ele ter uma proteção antioxidante, anti-inflamatória, ele também auxilia na distribuição do cálcio junto com a vitamina D, né? Nós temos a vitamina E também, que é uma vitamina antioxidante bem, bem importante, né? A vitamina C, que acho que todo mundo conhece nessa época, as fontes de vitamina C, que estão lá, né? As frutas cítricas, laranja, limão, né? Bergamota, e que elas podem, muitas vezes, junto com... por exemplo, junto com alguns alimentos, né, como o ferro do feijão, potencializar melhor a absorção desse ferro.
Então, ou seja, nós temos alimentos que vão criar esse arcabouço de proteção para o nosso organismo. Só que, obviamente, quando nós temos um indivíduo que já está num processo de doença, num processo inflamatório, a gente tem que fazer, de certa forma, uma reestruturação nessa alimentação, que começa lá desde o seu café da manhã, os seus hábitos diários, seu consumo de água, né? Essa época do frio é uma época que apetece alimentos mais quentes. Então, as pessoas muitas vezes não querem consumir frutas frias, né? Porque não esquenta como um café, como um leite, né? Mas a gente tem que se dar conta que sim, é necessário consumir a fruta crua, né? Preferencialmente a fruta. O suco, ele já tem uma quantidade maior, muitas vezes, do açúcar da fruta, e tem aquilo que a gente chama assim, né, de uma perda de vitaminas. Porque toda fruta, né, a vitamina C, ela é muito volátil. No momento que você corta a fruta, você já está perdendo, né? Enquanto mais você descascar, cortar e comer, a gente tem uma biodisponibilidade melhor também, né, desses nutrientes. A nutricionista aponta que vitaminas do complexo B, cereais integrais, castanhas, amêndoas, feijões, vegetais amarelos, peixes e especiarias como açafrão, anis estrelado e pimenta do reino também contribuem positivamente para a imunidade. Cláudia, tem alguma receita que você poderia indicar unindo mais de um alimento bom para a imunidade? Temos, assim, a gente pode, por exemplo, fazer alguns sucos, né? Mas, digamos assim, onde é que tu vai, de certa forma, facilitar a ação, né? Que muitas vezes a pessoa não consome, né? Usar saladas e inserir nas saladas algumas ervas e especiarias, né? As ervas são excelentes antioxidantes, sálvia, orégano, manjericão, são tudo ervas que você pode adicionar no seu alimento, né? Na sua salada, no dia a dia. Salada é outra questão também que acaba acontecendo, né? Principalmente naquela camada de pessoas, né, com mais idade. E aí acabam tendo uma dificuldade mais na ingestão e mastigação, acabam deixando de consumir saladas cruas e elas preferem alimentos que sejam mais fáceis de mastigar e sejam mais quentes. Então, a gente sempre dá a dica de não cozinhar muito vegetais, dar uma leve abrandada, né, nesses vegetais, apenas para eles amolecerem um pouquinho, né? Ou seja, cozinha em pouca água, em pouco tempo, para que você logo extraia e consuma esses alimentos com a sua forma mais íntegra. E aquele caldo que gera do cozimento de vegetais, ele pode ser usado para preparar um arroz, para preparar um feijão, ou seja, eu não perco totalmente, né, os micronutrientes daquele alimento. Então, é uma forma da gente poder utilizar, né, mais. Algumas receitas também, eu estou pegando algumas coisas aqui. Tem algumas coisinhas que a gente pode usar assim, que fica bem legal, tá? Que é um shake que a gente pode fazer usando semente de chia, a gente pode usar pera ou maçã, né? Que tem uma ação até diurética, suco de um limão, água de coco, salsinha, hortelã, e aí tu pode acrescentar outras coisas, né? Mas faz essa mistura, né? Tu pode liquidificar e tomar. Ou seja, é um ótimo tonificante e antioxidante também. As pessoas têm muita, digamos assim, a ideia de que o limão, né,
o shot da manhã vai fazer o seu papel. Sim, ele vai ter um papel importante, mas é o contexto todo, como a gente conversou, né? De um organismo bem saudável para ter uma absorção adequada também. Um outro alimento que é muito legal também para ser usado é o própolis, né? Que muitas pessoas não fazem uso diário do própolis. E o própolis, ele é um excelente auxiliar no combate também nas infecções respiratórias, agora pensando nessa questão da nossa imunidade, né? Ele é um protetor. E são gotas que você vai usar o dia, né? E que vai trazer um benefício bem grande na nossa alimentação. O uso diário do própolis, né? Então, acho bem interessante fazer uma misturinha, né? De usar limão, água, própolis e mel. É uma excelente mistura. Ele tem um efeito protetor, né, da imunidade, mas não pensando só nele como único, né, argumento, mas sim no contexto todo, como a gente falou anteriormente. Eu gosto bastante de usar essa mistura, né? Cláudia, o frio ele vai proporcionando mais aqueles hábitos de consumir alimentos quentes, que por vezes são bem calóricos. Como fazer esse balanceamento para não sair prejudicado? A dica é abolir ou partir para a moderação? Faz parte do contexto, né, Lucas? Mas o que a gente tem que entender? Que se a gente for consumir com parcimônia, as coisas não vão ter aquele efeito negativo. Então, assim, muitas vezes, em vez de usar o chocolate quente, quem sabe usa o cacau. Vai mudando, né? Sempre digo, vai aos pouquinhos, usa meio a meio, até que você acostuma o paladar com aquele alimento que é melhor, que no caso o cacau, né? Adoçar muitas vezes, bota umas gotinhas de extrato de baunilha, né, dentro do teu chocolate quente, já dá uma aromatizada e um saborzinho diferente, né? Ou seja, usar o leite desnatado em vez do leite integral. Pratos quentes, existem ótimos assim, caldos de legumes que ficam bem fáceis de fazer, com abóbora, por exemplo, né? Um creme de abóbora para de noite, coloca lá uma salsinha, né? Umas folhinhas de manjericão naquele teu creme, ou seja, dá uma incorporada, né? Associa, de repente, junto com esse cremezinho de abóbora, como é digamos assim, um hortifruti que tem menos caloria, provavelmente depois que a pessoa consumir, ela pode ter fome. Então, agrega junto um ovo picado, né? Um frango desfiado nesse cremezinho de abóbora. Ou seja, vai ser uma alimentação quente, vai ser uma alimentação que não vai ter um excesso de caloria e nutricionalmente vai estar legal para consumir, né? Então, a gente tem opções, sim. O que a gente tem que observar é que, além do que a gente está falando, da questão do frio, do ambiente que gera, né, essa questão do inverno, é que associado a isso vem o quê? Eu vou comer um fondue de chocolate, um fondue de queijo, um fondue de carne. Esse volume, muitas vezes, de alimento tem uma alta densidade calórica, né? E numa frequência, aí sim, aí é complicado, né? Então, assim, o alimento quente, ele tem essa característica de aquecer o corpo. Então, vamos tentar dar uma preferência para um café com leite desnatado, né? Vai me dar um café descafeinado, para não ter tanta ação da cafeína. Vamos consumir lá algum alimento associado ao leite, uma vitamina, né? Não necessariamente porque é inverno que ela vai ser muito gelada, mas dá uma leve aquecida no leite, liquidifica como uma fruta, já tem um potencial energético, calórico bom e nutricionalmente adequado. E aí eu posso acrescentar, né, algumas especiarias. Eu posso botar uma canela, né, que tem uma ação mais
termogênica e vai dar um saborzinho diferenciado. No próprio chocolate quente que tu mencionaste, né? Eu posso colocar uma canela também para dar um sabor diferenciado. Então, tem características que a gente pode usar da alimentação que vão dar para a gente uma alimentação equilibrada, né? Para passar o inverno de uma forma positiva, sem deixar muitas vezes de comer naqueles momentos que eu estou num final de semana, num momento pontual. Bom, aí eu posso também fazer uso desses alimentos, né? Que a gente está acostumado e conhece, a população gosta de consumir no inverno, né? Sim, e adaptando. E para encerrar aqui a nossa conversa, Cláudia, queria te perguntar, além da alimentação, que outros cuidados você destacaria para se manter saudável em relação à imunidade? Você já mencionou também a questão da água, algum outro que você gostaria de destacar? Assim, ó, a gente fala muito hoje em estilo de vida, né? Ou seja, atividade física. Então, assim, são alguns pilares que a gente fala, né? A alimentação, a hidratação e reduzir ao máximo o sedentarismo. Especialistas alertam para os riscos do sedentarismo na adolescência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas 15% dos adolescentes brasileiros praticam atividades físicas regularmente. Como o inverno também é um momento de frio, as pessoas acham que atividade física eu não posso fazer mais porque eu não vou sair no frio. Ou seja, o exercício é algo para se fazer o ano inteiro. Então, claro, buscar um profissional, algum local para orientar. Se eu não vou na academia, eu quero ficar em casa. Tem diversas formas da gente manter uma rotina de exercícios dentro de casa, né? Eu tenho lá um quartinho onde é que eu tenho lá até com equipamentos adaptados, né? Que um profissional de educação física vai orientar a gente a usar, né? Para não deixar de fazer exercícios, né? Caminhadas ao ar livre, ou seja ativo, o corpo precisa, né? Se hidratar, se alimentar e se movimentar. São 3 pilares assim infalíveis que vão ajudar na nossa imunidade também, né? Vão ser, digamos assim, os nossos aliados. Cláudia, muito obrigado por todos esses esclarecimentos sobre esses alimentos que são bons para a imunidade, e não só dos alimentos, né? Como também práticas que são essenciais para fazer essa manutenção do corpo. Eu agradeço, Lucas, foi um prazer, né? Ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essas questões alimentares, principalmente para essa época de inverno que está chegando, e que todos tenham um ótimo inverno com bastante saúde. É o que a gente espera, né? Muito obrigado. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pela redação. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de Record News, Record TV, Band Jornalismo e TV Brasil, tendo produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel, edição de Alia Falencar e coordenação de Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.